E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em defesa dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. A Bíblia diz, e naquele tempo se levantará Miguel, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que existiu uma nação, até aquele tempo. Quando esse tempo de angústia começa? A resposta está no versículo anterior. E plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Contudo, chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que existiu uma nação até aquele tempo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Quando os dois versos são lidos juntos, vemos que um evento profético precede o tempo de angústia. Muitos estudantes de profecia bíblica, religiosos, escritores e líderes há mais de 100 anos, acreditavam e entendiam a resposta de Daniel 11:45 como algo chamado de questão oriental. Aqui estão algumas declarações daqueles que acreditavam nessa profecia. O irmão Daniels fala essa noite sobre a questão oriental, que o Senhor deu seu Santo Espírito para inspirar os corações a fim de tornar a verdade clara. Ellen White. Agora, os interesses, as controvérsias e os envolvimentos da questão oriental incluem todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra. E quando a crise chegar e a ira de Deus for derramada, todas as nações a beberão, todas as nações subirão ao Armagedon, todas as nações se unirão na batalha do grande dia. A.T. Jones. O que é a questão oriental? A questão oriental foi um termo cunhado por reportagens políticas e jornais do século XIX. A questão era como e quando o outrora grande Império Otomano finalmente entraria em colapso. A dinastia turca do Império Otomano estava em decadência há muitos anos, mas havia sido impedida de entrar em colapso com a ajuda de outras nações. A história e a profecia bíblica concordam. Se for realizado um estudo cuidadoso dos últimos 6 versos do capítulo 11 de Daniel, a Turquia é a potência que chega ao fim no verso 45. Por causa de uma especificação geográfica, com relação ao poder exibido em Daniel 11, versos 40 ao 45, respondendo à questão oriental à luz da profecia bíblica, conclui que, em algum momento, a Turquia chegará ao seu fim em Jerusalém, e esse evento trará o tempo de angústia. A questão oriental, a crença de que a Turquia da profecia bíblica chegaria ao seu fim em Jerusalém, caiu em desuso após o fim da Primeira Guerra Mundial e foi praticamente esquecida. O Império Turco-Otomano havia se aliado à Alemanha durante a guerra. Os alemães perderam a guerra na Europa, mas os turcos resistiram no Oriente Médio por mais 4 anos, até 1923, quando termos de paz foram alcançados e um tratado foi assinado. O Tratado de Luzon, datado de 24 de julho de 1923. O povo turco pôde finalmente compartilhar a alegria que foi sentida em Paris e Londres 4 anos antes. O inimigo foi finalmente expulso. A Primeira Guerra Mundial no Oriente Médio chegou ao fim. Em 24 de julho de 1923, as grandes potências assinaram um tratado com o governo turco na cidade suíça de Lausanne. Agora, as fronteiras da Turquia e o governo de Ankara são reconhecidos por toda a Europa.
Em 29 de outubro de 1923, Mustafa Kemal, que ajudou a salvar sua nação nos campos de Galípoli, torna-se o primeiro presidente da República Turca. Com a assinatura do tratado, a Turquia passou de um califado islâmico otomano para a República da Turquia. A mudança transformou a Turquia de tal forma que parecia que ela nunca poderia cumprir a profecia de estabelecer uma forma de governo em Jerusalém e chegar ao seu fim lá. Há também o problema da nova nação de Jerusalém, que agora controla Jerusalém. Mas agora, as coisas mudaram. Em 16 de abril, o povo turco foi às urnas para mostrar seu apoio a um referendo constitucional histórico. E por povo turco, eu quero dizer mais da metade da população turca. E referendo constitucional quero dizer ressurreição do Império Otomano. Sim, a maioria dos turcos concedeu poderes de sultão ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Agora ele tem o poder, ou melhor, o direito, de emitir decretos, declarar estado de emergência, cancelar orçamentos, nomear ministros e altos funcionários do Estado, dissolver o parlamento e, em geral, reformular todo o sistema de governo em um modelo de presidência executiva para abolir o gabinete do primeiro-ministro. Erdogan agora permanece na presidência até 2029, ou seja, o resto da vida. E ainda, você pode estar pensando que isso é apenas uma consolidação de poder típica de qualquer ditador secular. O fato é que se trata de algo completamente diferente. Trata-se de uma mudança muito séria que está em andamento para o futuro da Turquia. Esse referendo foi o ponto culminante de uma campanha de 30 anos de Erdogan, não apenas para acumular o poder executivo supremo, mas também para remover todos os obstáculos às regras islâmicas da Turquia. Como diz um escritor turco, o que esse sistema presidencial parece é o sistema de califado islâmico em termos de seu mecanismo. Eu acho que Erdogan se vê claramente como o fundador do novo califado, o governo islâmico mundial com a Turquia em seu centro. O Império Otomano Turco foi o último califado islâmico sunita legítimo que governou quase todo o mundo árabe por 400 anos até ser dissolvido após a derrota na Primeira Guerra Mundial. A Turquia parece ser um retrocesso à Turquia bem antiga. Como disse o primeiro-ministro Davutoglu, em 2015, a Turquia citará a refundação do Estado Otomano, ou, como um parlamentar tuitou, a pausa comercial de 90 anos de um império de 600 anos acabou. Não se trata apenas de a Turquia se tornar mais abertamente muçulmana, trata-se de usar o Islã como uma força unificadora na região e usar precedentes históricos para recuperar terras que pertenceram aos otomanos. A retórica de Erdogan se tornou ainda mais extrema, prometendo mobilizar o mundo islâmico contra o eurofascismo, dizendo: essa questão não diz respeito apenas à Turquia. Esse fascismo que mostra sua face suja está afetando negativamente todos os muçulmanos e estrangeiros que vivem na Europa. É claro que ele sabe que, na verdade, a culpa é toda do Papa, dizendo: todos os líderes dos países da União Europeia foram ao Vaticano e ouviram o Papa submissamente. A situação é bastante evidente. É um Crusader Alliance. Agora você pode imaginar o que acontecerá quando Tayyip Erdogan voltar ao Tratado de Luzon, quando a Turquia recuperar tudo o que a Europa lhe tirou. A Turquia recuperará seu poder e seus direitos de Khilafat. Poderá reivindicar de volta seus estados, incluindo Síria, Meca, Palestina, Iraque e muitos outros países. O presidente Erdogan agora tem todas as características de um governante imperial: poderes ditatoriais, bases religiosas, controle da mídia e até mesmo um palácio real. Com esse referendo, a Turquia reviveu o Império Otomano em tudo menos no nome. E se eles decidirem levar adiante suas ambições imperiais, haverá muito pouco para impedi-los, pois a Europa Ocidental terá dificuldades para se defender com milhões de muçulmanos turcos não assimilados já dentro de suas fronteiras. A Turquia é a maior potência militar e o maior exército da região. É o segundo maior exército da OTAN. E as declarações vindas da Turquia devem ser muito preocupantes para os americanos. Já ultrapassam o número de 1 bilhão de muçulmanos esperando que o governo turco se rebele. O tratado também proibiu a Turquia de comercializar seu petróleo e seus recursos petrolíferos. Veja como tudo mudará em 2023. O Tratado de Luzon era válido somente até 2023. E 2023 chegou. 2023 está aqui. Milhões de muçulmanos acreditam que há uma cláusula de expiração no Tratado de 1923 e que ele vai expirar em 24 de julho de 2023. Se isso é verdade ou não, é irrelevante. Milhões acreditam que é.
e que a Turquia pode sair do tratado a qualquer momento. Porque nenhuma das grandes potências que aplicaram o tratado em 1923 tem poder sobre a Turquia atualmente. A Turquia é a potência militar mais forte e poderosa da região, é o segundo maior exército da OTAN. E as declarações vindas da Turquia devem preocupar muito os americanos. Já são mais de 1,5 bilhão de muçulmanos esperando a ascensão do governo turco. A Turquia é um guia nacional para o mundo, para que os homens saibam o que está acontecendo no santuário acima. Os olhos de Deus estão sobre o seu povo, e ele nunca fica sem uma testemunha no mundo. Ninguém sabe quando a Turquia sairá da Europa, mas quando isso acontecer, a história da Terra será curta. Então será dito: quem é injusto, que continue injusto, e quem é justo, que continue justo. Hoje é o dia da preparação. Enquanto o mundo observa a Turquia, que o servo de Deus observe os movimentos de seu grande sumo sacerdote, cujo ministério pelo pecado está quase terminando. S.N. Haskell.